Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 30 de outubro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje é mais um programa especialíssimo aqui do Fala Baixada, porque nós vamos conversar com um professor universitário, especialista em direito eleitoral. Estou falando do professor Vinícius Cordeiro. Professor Vinícius Cordeiro, muito obrigado por sua presença aqui no Fala Baixada. Tenho muito orgulho em poder mais uma vez conversar com o senhor a respeito das modificações, especialmente da lei eleitoral, que é uma das suas especialidades. Você sabe que hoje o processo político, ele, por si só, merece todas as atenções e a gente tem pensado muito de tudo que aconteceu em 2018 e, com isso, mereceu, por parte do Congresso, algumas adaptações, alguma reflexão sobre as regras das eleições tais quais a gente vinha praticando. E é muito interessante a gente conversar, porque a gente tem muita novidade para 2020. Por exemplo, as convenções partidárias, as coligações, né, aprovadas pelas convenções dos partidos políticos, elas não vão poder mais existir, os partidos não vão poder mais se coligar, juntar vários partidos. Mauro, pela primeira vez do Brasil, eu quero dizer que talvez você e alguns aqui lembrem, mas em 82 a gente não tinha coligação proporcional. Isso veio sendo praticado no Brasil a partir de 1986 e antes até 1965. Então o Brasil, desde 1986 até agora, 2018, admitia as coligações proporcionais. O que é isso? São aquelas coligações para os cargos de deputado e de vereador. Deputado estadual, deputado federal e vereador. Agora, cada partido vai ter que se virar, vai ter que apresentar para a sociedade um plantel fechado e não vai poder mais se aliar a outro. Então, era muito comum, né, 3, 4 partidos se aliarem para conquistar uma vaga no parlamento. Então, isso vai causar uma série de efeitos, já está causando também uma diminuição natural do número de partidos, professor, nas cidades, entre outros efeitos que a gente vai discutir aqui. Logo, para não perder aqui o meio, porque eu posso... o especialista é o senhor, mas eu queria fazer só uma observação. Essa foi a razão da multiplicação dos partidos? Uma delas. Pode ser? Uma delas, né? Sim. Uma delas foi o número de candidatos ter diminuído, ou seja, muita gente não conseguia vaga nos grandes partidos e acabou se pulverizando em legendas menores. A segunda foi a facilidade em que 2 ou 3 legendas menores se agrupavam e faziam um representante eleito. Isso fez que as legendas se multiplicassem. Para você ter uma ideia, um prefeito, às vezes, de uma cidade como Sumidouro ou como Paracambi, vou dizer, usando um exemplo aqui mais contextual, dominava 8 ou 10 partidos e a oposição 6, 7, 8 partidos. Eu duvido que numa cidade como Paracambi a gente tenha mais do que 4 a 6 partidos com condições de lutar por uma vaga na Câmara. Então, o quadro político vai se ajeitar. Segunda coisa, uma cidade como Nova Iguaçu, por exemplo, onde o número de vereadores não é tão grande, a possibilidade, então, de que mais do que 4 ou 5 partidos alcance a possibilidade de chegar na Câmara Municipal vai ficar mais aguçada. Apesar de que aprovaram uma outra norma de que necessariamente você não precisa chegar no quociente para eleger um vereador. Mesmo assim, cada partido, e tem muita gente falando bobagem, dizendo que o número de votos agora não é necessário, para se alcançar a eleição de um candidato, é necessário cerca de 90% dos votos do quociente eleitoral, fica muito difícil, então esse movimento ao contrário da pulverização vai ocorrer e vai ser um dos efeitos interessantes, e aí não é todo mundo que tem liderança na cidade, né, Mauro? Claro que a gente entende que a renovação é importante, mas eu creio que também o fortalecimento dos partidos vai poder ocorrer
Então você vai ter a oposição com 2 partidos fortes e o governo com 2 ou 3 partidos com realmente importância. Agora, eu queria lhe perguntar o que acontece muito nas eleições municipais, quando um presidente de um partido municipal, por exemplo, ele fecha uma nominata. Ele, antigamente, antes da legislação nova, ele formava uma nominata onde possibilitava aquele determinado candidato resolvesse a vida dele, ele era o mais votado e completava o coeficiente eleitoral, fazia se fizesse era ele, se fizesse 2 era ele mais um outro e tal. Essa possibilidade acabou com a nova lei. Olha, em termos, você veja bem uma cidade, por exemplo, onde você tenha um vereador muito bem votado. A possibilidade que esse vereador bem votado juntar mais candidatos e se chegar próximo do quociente é muito maior do que aquele partido que sempre investia em vários candidatos de menor votação. Eu queria te falar outra coisa, o número de candidatos continua sendo 150%, ou seja, uma Câmara de 21 vai poder lançar 32 candidatos por partido, mas na coligação, na regra que vigorou até 2016, lançava-se 200%. Então valia a pena você encher o partido com gente de menor expressão para você alcançar o teu resultado. Isso não vai ocorrer. Então você tem um meio termo nisso que você está falando. É uma outra consequência, um outro efeito importante. E tem a questão das mulheres também, que não é toda chapa partidária que vai possibilitar de ter 30% de mulheres. Mudou muito. Mudou muito. Então, agora, se você não tiver 30% de mulheres, você vai perder vagas masculinas. E ainda com algo assim que fica muito claro. Os partidos têm que prestar muita atenção na questão da chapa feminina. A nova procuradora regional eleitoral, a Silvana Battini, que tomou posse recentemente no Tribunal Regional Eleitoral, ela é do Ministério Público Federal, portanto, ela chefia o Ministério Público Eleitoral aqui no Estado, disse que a prioridade vai ser fiscalizar de uma forma efetiva, né, as fraudes, as candidaturas laranja, aquelas pessoas que são colocadas na chapa somente para inteirar. Então, eu recomendo a todo mundo que tome muito cuidado na hora de estudar essas candidaturas, que são candidaturas que têm de ser financiadas, que têm que ser atendidas pelo partido. Muito partido, muitas vezes, depois não presta assessoria jurídica, nem contábil. Depois essas candidatas ficam indeferidas, ficam inelegíveis. Muita atenção aos líderes partidários com a política de atração de quadros femininos. E também as candidatas, né? Você sabe o que aconteceu agora também em 2018. As candidatas precisam ser alertadas, né? Que não adianta você pegar uma vaga somente para tirar a licença, para quem for servidor público. Tem que tomar muito cuidado. A fraude muitas vezes não é só do dirigente do partido ou do candidato a prefeito, mas parte, às vezes, delas próprias. Então, a gente viu o que aconteceu com o PSL em Minas, em Pernambuco. Está havendo uma investigação. E mais uma outra novidade. O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, decidiu que, no caso de fraude de 1, de 2, de 3 candidaturas na cota feminina, vão anular a votação da chapa completa. Do partido todo? Do partido inteiro cai. Então, nós temos agora a possibilidade, inclusive, de ver uma mudança no Parlamento Federal. Se aquela ação contra o ministro do Turismo, que era o presidente do PSL de Minas na época, valer, ela foi bem sucedida, isso significa que as candidaturas masculinas e femininas que foram bem sucedidas podem perder o mandato. Então, a gente tem que tomar um cuidado redobrado nessa questão. Olha só, eu queria também perguntar, professor, com relação àquele político carreirista, aquele que estava acostumado de um jeito próprio, dava o jeito dele e ludibriava as pessoas, e dava uma chamada lesa na própria legislação, escamoteando aqui, escamoteando ali, está cada vez mais difícil para ele, né? Olha, a gente chegou a ter metade de uma Câmara Municipal como a do Rio de Janeiro, não estou falando nem de Duque de Caxias, São João, de Meriti, que são áreas
efetivamente carentes, mas tomadas por políticos que dominavam centros sociais, que ofereciam serviços sociais, alimentos e uma série de outras coisas. O tribunal está entendendo que vai punir o assistencialismo, quer dizer, isso vai ficar muito mais difícil. E outra coisa vai ser a questão do financiamento. Ou seja, você não tem mais, como numa campanha, aparecer com uma estrutura que não tenha suporte de doação, suporte financeiro, até porque a Justiça Eleitoral está controlando com muito mais eficácia esse movimento de recursos. Porque você não é caixa 2. E sendo caixa 2, agora é crime. Antes o caixa 2 não era crime, era simplesmente uma irregularidade que no máximo podia dar ou uma sanção pecuniária ou mesmo a cassação do mandato. Agora é mais, agora é crime também. E sendo crime, todo cuidado é pouco. E você sabe que os adversários olham, tiram foto. Né? Como é que o sujeito pode ter 500 pessoas balançando a bandeirinha lá na Via Light se na prestação de contas não há correspondência com aquela ação? Então, nós vamos assim, enquanto dirigentes partidários, pedir com que as pessoas tenham total atenção. Não adianta você querer ser candidato a vereador, você tem que estudar, você tem que se preparar, tem que se qualificar, tem que ter advogado, tem que ter contador. Está cada vez mais difícil ser candidato. E outra coisa que a gente está percebendo, pelo menos nessa altura do campeonato, os partidos estão com uma procura para candidaturas à vereança muito menor do que o registrado em eleições anteriores. Professor Vinícius Cordeiro, estou conversando aqui com o professor Vinícius Cordeiro, que é especialista em direito eleitoral e grande sensibilidade política. O senhor lembra da época do ex-deputado federal Álvaro Vale, que presidiu o PL, né? E ele criou lá, naquela época, um curso de formação política. Naquela época foi de grande valia. Hoje, ou de um bom tempo para cá, os candidatos não queriam mais saber disso, de entender da legislação. Cada vez mais está sendo necessário curso de formação política, curso de orientação jurídica, principalmente curso de orientação jurídica. Eu tenho encontrado, você sabe, o senhor entende muito de Baixada Fluminense, frequenta todos os municípios da Baixada, por força do seu ofício como advogado, como professor de direito, e nas universidades também palestrando. Eu tenho encontrado muitos candidatos, muitos presidentes de partidos que não estão entendendo absolutamente nada e ainda estão na legislação anterior. Isso não vai dar certo. Isso aí, em algum momento vai... Eu diria que a nova política, independente aí de ter sido o Bolsonaro o vencedor ou não, a questão é que o processo político está ficando diferente. Vamos falar um pouquinho da campanha. Campanha, já chegamos a ter campanha de 6 meses, nos anos 80, depois diminuiu para 4, 3. Hoje nós temos uma campanha de apenas 45 dias. Então quem acha que vai ser candidato e vai se valer de carro de som ou de outros métodos... Boca de urna, desista. As pessoas agora praticamente não se utilizam mais de panfletagem. Eu vi muito pouca panfletagem já em 2018. Quem investiu em equipe para distribuir papel perdeu dinheiro na última eleição. Cada vez a mídia social conta mais e, obviamente, que a mídia social ela requer uma capacitação maior dos candidatos. Então, os partidos têm de entender de que tem que qualificar o seu candidato também. Claro, isso tem que partir do próprio candidato de querer se qualificar. Mas, segundo, os partidos têm que oferecer qualificação contábil, qualificação jurídica, mas também qualificação política de entender quais são as fases, etapas e o que nesse processo político novo vai contar. Por exemplo, eu vejo muita gente aí, falando de política um pouco, claro, mas discutindo governo federal, Argentina, Venezuela. Não é a pauta ideológica que vai dominar, Mauro, a discussão. Porque lá na Baixada, que as pessoas querem saber, não só na Baixada, mas nos municípios do interior do estado do Rio, é se o posto de saúde vai funcionar, se aquele buraco que você mostra lá na televisão vai ser tapado. A pauta é a cidade, o foco será a iluminação, se a prefeitura vai ter serviços
eficientes ou melhores do que os que temos visto. Então, os partidos têm que passar isso para as pessoas, mas eu estou muito preocupado atualmente de qualificar os dirigentes. Eu acho que se você qualificar os dirigentes, fica mais fácil de qualificar os candidatos. Tem dirigente ainda pensando que estamos nos anos 80. Por exemplo, os partidos que não estiverem regular, contábil e administrativamente, nem disputam a eleição. Né? Muito bem, estou conversando aqui com o professor Vinícius Cordeiro, professor de Direito Eleitoral. Vou pedir licença por alguns minutos para o nosso intervalo, professor, e já propor que no segundo bloco nós possamos conversar sobre uma coisa muito significativa, que é do comportamento das pessoas. A Baixada Fluminense, boa parte mora na nossa Baixada, mas trabalha na capital. Então ela respira o dia inteiro a política diferenciada do que ela vivencia no seu município. Mora em Japeri, mas trabalha no Leblon, mora em Queimados, mas trabalha no centro da cidade. Esse comportamento do eleitor, que ele vive política o dia inteiro e final de semana ou à noite ele está em casa respirando outro tipo de candidato, outro tipo de gente, outra conversa. Essa eu vou conversar aqui para saber o que pensa o professor Vinícius Cordeiro. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, hoje conversando com um especialista em Direito Eleitoral, o professor universitário Vinícius Cordeiro. Professor, mais uma orientação aqui, que não é para mim, mas eu, enquanto eleitor, também estou preocupado com isso. Eu posso votar mexeu alguma coisa para o eleitor, por exemplo, que vai votar, se eu posso ir com bandeira, com camiseta, isso mexeram ou não mexeram? Não, a manifestação individual continua mantida e a regra da véspera da eleição, do pleito, de se parar a campanha em 48 horas, ela também está mantida. Eu só vou chamar a atenção que muitas zonas eleitorais foram agrupadas, então tem que prestar muita atenção para você descobrir onde você vota, né? Então, o número que você tem lá no título geralmente já não é mais o mesmo. Então, as pessoas vão ter que tomar muita atenção para quando agora votar, irem no local, porque muitas zonas elas fizeram fusão, ou incorporaram outras, os números das sessões mudaram, então isso ainda está um processo meio confuso. Agora, professor, o eleitor vai lá na urna e tal, a questão da biometria, por exemplo. Eu estou ouvindo muita gente que não está entendendo o que é isso, mesmo com a grande campanha do TSE, do TRE, falando da biometria. O brasileiro deixa muito para a última hora. Aí chega ali quilômetros de fila para resolver a biometria. Acontece que se ele chegar lá e não tiver feito a biometria, ele não vai poder votar? Ainda na maior parte da Baixada Fluminense e na capital, a biometria ainda não é obrigatória. Sim. Então haverá ainda a possibilidade de votar sem fazer a biometria. Mas a gente recomenda, né, sempre, até para que o documento esteja em ordem, para que todo mundo esteja atualizado, que faça a biometria e realmente quando isso for obrigatório, esteja todo mundo em conformidade. A minha eu fiz mês passado, por exemplo. Pois eu já tinha feito na última eleição, mas quando eu fui votar não colocava a impressão lá e eu tive que... porque o sistema ainda não está todo em rede, então ele tem falhas. Então, pelas falhas existentes no sistema,
definiram que a biometria não seria totalmente obrigatória ainda. Pois é, mas eu creio que de 2018 o número de incidentes já foi menor do que 2016. Pois é, professor, mas como é que um sistema, como é que um Tribunal Superior Eleitoral ou um Tribunal Regional Eleitoral, o regional cumpre o que o TSE determina, não é problema nem tanto aqui do regional. É um pouco, mas não tanto, porque a disciplina, a normatização vem da própria lei, da legislação, dos legisladores que ajeitaram isso e o Tribunal Superior Eleitoral. Como é que implantam um sistema que lá na frente não vai funcionar num Brasilzão desse tamanho? Que não funciona em Manaus, mas que funciona mais ou menos no Rio, ou com o tamanho de Minas Gerais ou do Espírito Santo, nem tanto, mas São Paulo, por exemplo. E aí você vai lá, não está atualizado, a rede caiu. O nosso sistema de telefonia ainda não é um sistema bacana. E apresentam para o mundo como se fosse uma solução maravilhosa e espetacular. O senhor concorda que tem muito que se aprimorar nessa área da tecnologia em apoio à eleição? Sim, eu só vou ponderar que é muito difícil a gente ter uma democracia de mais de 100 milhões de eleitores e isso ser efetivamente fácil. Não é fácil, o número de eleitores é muito extenso, a extensão territorial do Brasil impede que as coisas sejam implantadas ao mesmo tempo em todos os lugares, a implantação é gradual, claro que há falhas, eu sou um dos críticos, aqui está parecendo que eu estou até defendendo o Tribunal Superior. Estou achando o senhor muito professoral. Eu sou crítico, mas na verdade, a isso, mas eu tenho de reconhecer também que a implantação gradual é uma conquista. A gente viu, por exemplo, agora, eleição na Bolívia. Mas não seria bom falar... Voto no papel. A gente, volto a dizer, essa história, eu que já vivi, e você, o voto no papel, o voto manual, eu tremo de medo, né? Eu lamento pelas pessoas que não viveram aquilo, a gente retroagir aquele tipo de sistema. Sim. A gente tem que procurar sempre avançar na tecnologia. Embora a gente tenha algumas cidades onde o voto, Mangaratiba, Búzios, já está totalmente obrigatória a biometria. Eu espero que isso chegue no Rio de Janeiro. Agora, curiosamente, aqui que é mais perto de tudo, é onde deu algum problema. Mas não seria bom quem é o responsável por isso falar claramente que já avançamos, que vão ter dificuldades, do que apresentando um projeto maravilhoso, espetacular, que simplesmente não funciona? Mauro, é cultural, né? Porque por parte de quem? A gente vê... Do gestor? Não é cultural no Brasil. A autoridade nunca admite problema. Né? Enquanto eu e você achamos mais bonito, às vezes um prefeito dizer, olha, não tive condição de fazer, ou nisso eu não acertei, e a gente vai acertar, do que de outra forma. Mas você vê, o ministro do Meio Ambiente recentemente lá com as queimadas dizem que não havia problema. Então, é meio cultural, enfim, a gente tem que trabalhar para que a gente possa melhorar nisso também, né? Que as pessoas entendam que admitir problema fica muito mais, digamos assim, honesto e elogiável por parte de uma autoridade pública do que ficar escamoteando e omitindo problemas. Né? Lá na sala de aula. Só queria te lembrar que outra novidade é o fato do sujeito agora poder transferir o título para ser candidato com menos tempo, né? Que até 2016, para você ser candidato, transferir seu título, você tinha que transferir com até 1 ano de antecedência, ou seja, até outubro. Agora não. Agora quem quiser ser candidato, mas que mora em Caxias e quer ser candidato em Nova Iguaçu, ainda há tempo, não só de ser eleitor, mas também de postular uma candidatura. Muita gente não sabe disso. E o domicílio eleitoral? Que é isso, na verdade. O domicílio eleitoral agora foi reduzido para apenas 6 meses. Né? Então, juntando com o prazo de filiação partidária, que também é de 6 meses. Então você que é morador da Barra da Tijuca e quer ser candidato em qualquer outro município do estado do Rio, já sabe, explica para sua família, para sua esposa, para as crianças, para toda a sua família, que é só 1 mês o sacrifício. Porque, sinceramente, é difícil o candidato, a gente tem aqui na Baixada Fluminense muitos prefeitos
e deputados também. Eu sou vizinho de alguns, né? Eu não vou aqui citar, mas eu sou vizinho de alguns. É verdade? Que são candidatos. E eles estão sempre pela Barra, não vejo eles muito pela Baixada. A Barra é o melhor dos mundos, mas ninguém quer assumir. À exceção do prefeito, ex-prefeito de Queimados, justiça seja feita, o Max Lemos, que diz claramente que é morador da Barra da Tijuca, todo o povo de Queimados sabe, foi um bom administrador, né? Não diria ótimo, que o ótimo a gente está longe de encontrar. E que agora se apresenta como pré-candidato em Nova Iguaçu. É bom explicar para os eleitores que moram na Barra da Tijuca, que tem um apartamento alugado em Nova Iguaçu ou comprado. Estou falando mais na verdade, o Código Eleitoral ele admite a pluralidade de domicílios, mas ele admite que o domicílio eleitoral possa ser aquele em que você não mora, mas que exerça uma função com assiduidade, como, por exemplo, se for juízes, um comerciante, juízes, né, por exemplo. Um comerciante, né? Você é servidor em uma outra cidade, ou trabalha numa outra cidade, ou mesmo aquele que tem uma propriedade que fica naquele município. Essa interpretação mais elástica nem é recente, tá, Mauro? É do Código de 65 e continua até hoje assim. O eleitor é que fica exigindo, né, que tem o costume de exigir. Ele espera que o prefeito da cidade dele more na cidade. Nós entrevistamos na última segunda-feira o deputado federal Josiel, que nasceu e mora em São João de Meriti. Ele fala, eu moro em São João de Meriti. O atual prefeito, doutor João, também diz que esteve aqui comigo e disse, eu moro em São João de Meriti. Muita gente sabe que efetivamente o prefeito doutor João mora. Mas muitos não moram na cidade, como é o caso do próprio prefeito Rogério Lisboa, de Nova Iguaçu. Olha, eu sou muito favorável, né, à questão da transparência. As pessoas têm que saber as coisas. Agora, o eleitor que tem que julgar se aquela pessoa está capacitada, até porque a administração pública está cada vez mais complexa, né? Ela cada vez mais exige preparo, senão depois o sujeito sai, quem que foi secretário, como eu fui, na gestão do Paz, por exemplo. A gente sabe que depois da gestão passar, é Tribunal de Contas. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado. Ao querer ser candidatos a vereador, saber o mínimo, né? As regras, os documentos, tudo tem que fazer, prestação de contas posterior, como também o sujeito que quer exercer um cargo e não sabe das suas atribuições, das suas responsabilidades. Democracia no Brasil está dando cada vez mais trabalho, está ficando um jogo de equipe, né? E um jogo no qual se requer cada vez mais capacitação. Só sabe que o exercício do jornalismo impõe a gente algumas perguntas, tocar em alguns assuntos que pode ser relevante para a população, onde muitos entrevistados não respondem claramente. E eu percebo, por exemplo, nessa nossa entrevista aqui, o quão se torna cada vez mais difícil a gente entrevistar um especialista no direito. Eu pergunto A, ele responde A mais B, mas vai até o último, vai até a letra Z, mas eu preciso voltar ali naquela questão do político carreirista, aquele sujeito que tem 10 mandatos, e quando ele tem 10 mandatos a culpa não é só dele, a culpa é do eleitor. Claro, eu falo sempre aqui, são 40 anos, 10 mandatos são 40 anos de vereador, ou de deputado estadual, ou de deputado federal, são 40 anos. O eleitor bem informado, né, doutor Vinícius, vota melhor, é a minha opinião, não sei qual é a sua. Quanto mais informação tiver, o eleitor, porque o candidato ele sempre se apresenta como o melhor. Se ele não se julgasse eleito, ele não era candidato, né? Olha, Mauro, eu acredito que uma das coisas que tem modificado o padrão de comportamento do eleitor brasileiro, sem dúvida, é a questão da informação. Cada vez mais, a televisão ela tem importância, mas muita gente faz hoje a sua opinião pela internet. Pela internet ela acompanha, ou pela televisão mesmo, online, ela acompanha a sessão da Câmara Municipal, e mesmo que algumas ainda não tenham essa transparência, tem gente que vai lá e filma, tem vereador que faz questão de mostrar o seu trabalho. A lei da transparência ainda não pegou,
Tribunal de Contas ainda reclama que vários municípios da Baixada não têm transparência suficiente nos atos administrativos, ou seja, o que é isso? É a capacidade que o cidadão tem de entrar na internet e ler os contratos. Não é só extrato de contrato, é de ler os contratos, inteiro, que são contratos públicos e que têm de ser disponibilizados. E eu acho, infelizmente, deixa eu fazer uma crítica aqui, mais ácida, eu acho que o Ministério Público ele tem sido muito efetivo em algumas coisas, mas não no sentido de cobrar a efetiva vigência da lei de transparência, porque o dia que o cidadão souber, em tempo real, o contrato que foi publicado, né, e houve até uma tentativa de se tirar dos jornais, me desculpe, mas eu acho muito importante que os jornais continuem publicando os editais, os extratos, as licitações, porque quanto mais transparência, quanto mais informação, melhor para você fiscalizar. E isso aconteceu. Claro que a gente vai aqui, é mais um programa inteiro para a gente falar de fake news. Mas mesmo com a fake news, a mídia social hoje ela possibilita canais que a gente não tinha, que a gente não se disponibilizava. Nem é todo mundo que pode estar aqui nesse horário, né, assistindo o Mauro e o Fala Baixada, que é um ótimo programa. Às vezes eu fico lá esperando o programa passar, né, para eu ficar vendo ali aquelas ruas horríveis que tem na Baixada, aquelas coisas que você mostra e que, obviamente, dão peso naquelas reivindicações, como outras emissoras que fazem esse tipo de trabalho também de utilidade pública. Mas eu creio que seja fundamental a gente entender que a mídia social, a internet, ela hoje cria um canal. O que a gente tem que criar também é a possibilidade que o eleitor tenha de dissociar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, né? Ou se uma obra realmente custou aquele preço que dizem que custou, se aquela informação sobre aquele político é real, né? Outra coisa também é tirar a comissão de licitação das prefeituras, de muitas prefeituras por aí, da porta da sala trancada. Tem que dar um jeito de dar a tal transparência. Muitos prefeitos, os gestores chamam, sou gestor público, mas a transparência ali é tão transparente que ninguém vê. Na verdade, a gente tem um histórico no Brasil de falta de transparência e de falta de critérios objetivos em algumas coisas. Eu acredito que a lei de licitações ela melhorou em muito algumas situações, mas a gente está precisando de um controle social. É diferente do controle do MP ou controle da Câmara Municipal. Esse, para mim, é um assunto apaixonante, né? Quem deve fazer o controle são só os parlamentares? Antigamente era isso. Você não tinha internet, você não tinha transparência, você precisava que o povo elegesse representantes para votar o orçamento e para que o poder não ficasse absoluto na mão do gestor. Mas agora você tem outros canais de democracia direta, de controle. Eu acho que a gente tem que começar a amadurecer e utilizar essa discussão mesmo, né, de instrumentos de controle, além daqueles tradicionais. Eu parafraseando um jornalista amigo meu, né, eu acredito que a gente tem que sair do controle analógico e entrar no controle digital. Mais ou menos isso. Muito bem. Professor Vinícius Cordeiro, eu queria pedir licença por mais alguns minutos para o nosso próximo intervalo, para mais um intervalo, e no próximo bloco queria falar com o senhor de política partidária, uma vez que o senhor também preside o Avante no estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense.
Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada de hoje, conversando com o professor Vinícius Cordeiro, especialista em Direito Eleitoral. Professor Vinícius, além da sua especialidade, há anos lecionando nas universidades pelo Brasil afora, há anos assessorando partidos, deputados, senadores, há anos impetrando mandados de segurança em favor de muitos políticos, vereadores, deputados e tal. O senhor também preside um partido político no nosso estado do Rio de Janeiro, que é o Avante. O Avante nasceu do antigo partido, qual era mesmo? Trabalhista do Brasil, o PTdoB. O PTdoB, que também era presidido pelo professor Vinícius Cordeiro. Essa mudança de sigla foi positiva para quem gosta da legenda? Influiu alguma coisa no antigo PTdoB? Como é que foi? Em primeiro lugar, quero dizer que para a gente foi ótimo. Sim. O PTdoB tinha 2 deputados, 3 no máximo, e o Avante ampliou a nossa participação. O Avante ultrapassou a cláusula de barreira, fez 1,9%, foi um dos 17 partidos que conseguiram fazer isso em 2018. Você sabe que a cláusula era de 1,5%, então, por exemplo, o PRP acabou, o PPL acabou, o PHS, que era até muito forte na Baixada, acabou. Nós hoje só temos 32 partidos. E o Avante ultrapassou o PSC do governador Witzel. Só temos, não acha muito? Sim, nesse momento, mas acredito que agora o enxugamento seja gradual. Antes eram quantos? Nós chegamos até 35. Chegamos a ter 50 partidos no Brasil em 1986. Mas eu sou partidário de que o quadro partidário deve ser enxugado não por decreto, mas com regra, pelo voto. Sim. O povo e o eleitor é que escolhe os partidos que devem ficar. Né? PCdoB quase que pulou fora, teve que se fundir para ficar. Na próxima eleição, em 2022, nós teremos uma nova cláusula aqui de 2%. O Avante fez 1,9% na última. Então, estou muito tranquilo, estou muito confiante na viabilidade. Agora, eu queria te dizer o seguinte, essa questão de mudança de sigla, de nome, foi um fenômeno brasileiro, ou seja, o PRB se chama Republicanos, o PP agora se chama Progressistas, você tem uma série de partidos, o PMDB passou a se tornar MDB, o PR, que é o Partido da República, voltou a se denominar Partido Liberal. Você está tendo, na verdade, um fenômeno de repaginação, sei lá como você queira chamar, mas o Avante, ele realmente ampliou, foi uma boa escolha, eu estou muito satisfeito. E na França, o partido do ex-presidente Sarkozy mudou de nome também para Republicanos. Então, esse movimento que os partidos estão tentando se identificar com movimentos e não partidos tradicionais antigos, é hoje um fenômeno mundial. É um fenômeno que no Brasil já foram 9 a 10 partidos que mudaram de denominação, de nome, de sigla. E eu creio que cada vez com a exigência do mercado, ou seja, não é só uma questão de marketing, né? É uma questão de você mostrar que você ampliou o teu horizonte, o teu discurso, que você modernizou isso. Então, você presidir um partido com 7 deputados mostra que isso foi um processo, foi uma operação bem sucedida. Na eleição municipal, o Avante, ele já está organizado em quantos municípios do nosso estado? São 92 municípios. A gente falou sobre isso no outro bloco, que não é qualquer partido agora que está se organizando em Sumidouro, em Varriçai, em Santa Maria Madalena, municípios de menor porte, os partidos de nível médio estão com muita dificuldade. Mas a gente estabeleceu uma meta de estar presente em pelo menos 70 e de crescer de 32 para pelo menos 50 vereadores. Nós temos alguns candidatos a prefeito também. Eu posso até te adiantar que aqui na Baixada está quase certo a gente receber a pré-candidatura do vereador Helder em Japeri, que é um vereador que está sendo apoiado por outros grupos políticos importantes da cidade. E a gente está observando aí a possibilidade, né? Recentemente nós filiamos o vereador Marcos Tavares, que
que fez 26 mil votos lá em Caxias, o Werner Saraiva, que voltou para o partido Imagé, ou seja, a gente está apostando no crescimento do partido na Baixada, que é estratégico. Você não pode falar em partido político sem falar em Baixada Fluminense, sem falar no crescimento. E, claro, na capital, né? Você sabe, isso não é segredo para ninguém. Eu fui secretário do ex-prefeito Eduardo Paes e a gente está na perspectiva de que o Eduardo possa efetivamente atender os nossos apelos e se declarar candidato a partir de janeiro. Pelo Avante? Não, ele é do DEM. A gente participaria desse projeto político. Sim. Agora, eu ensaiei, prometi fazer uma pergunta e acabei não fazendo. O morador da Baixada Fluminense respira política o dia inteiro na capital. Quando ele volta para casa, ele volta pensando naquilo que ele ouviu o dia inteiro. Em casa, ou no trabalho, nas ruas, ele não está vivendo a política local. Quando ele volta para casa, ele se depara num procedimento... Uma outra realidade. Uma outra realidade. Uma outra realidade que ele não viveu o dia inteiro. Isso interfere na decisão do voto, você acha? Pode interferir? A gente falava aqui fora do ar, né, que o eleitor não sabe a força que ele tem. Se ele ficasse um pouquinho mais exigente... Eu não vou falar muito de Rio ultimamente, porque até a qualidade do serviço da Prefeitura do Rio, não é porque eu sou da oposição, mas tem deixado muito a desejar. Mas quando a gente vê tanta loja fechada na Baixada, com dificuldade de desenvolvimento econômico, não existe um eleitor da Baixada não exigir de qualquer político, não vou falar nem de candidato a vereador ou prefeito, uma conversa diferente. Está na hora dele ser mais exigente mesmo, né, daquilo que ele vê no Rio, pode ter na sua cidade, por que não? A arrecadação de Nova Iguaçu, de Caxias, em relação a per capita com habitante, não é muito diferente do Rio. Então, acho que, desculpe aqui a franqueza, mas o eleitor da Baixada não pode ter síndrome de vira-lata. Ele tem que exigir uma cidade com qualidade, ele pode exigir uma cidade com qualidade. Precisa prestigiar o comércio da cidade. Ele elege muitos deputados em Brasília, ele tem que cobrar emendas também do governo federal. Ele pode exigir também que o presidente da República, que é do Rio, tenha um olhar especial pela Baixada. Eu não vi isso ainda. Então está na hora de que o eleitor efetivamente entenda de que ele é tão cidadão quanto um cidadão do Rio ou de Niterói, para dar aqui um exemplo mais próximo. Mas o eleitor, o morador da Baixada, que, claro, é eleitor, mas vive o dia inteiro na cidade do Rio de Janeiro, compra e consome na cidade do Rio de Janeiro, quando ele faz isso, ele deixa de consumir e de valorizar o comércio e a indústria da Baixada. E tem muita coisa legal na Baixada, Mauro. Eu já tive aqui em fim de semanas, em Mesquita, em Nova Iguaçu, em São João. Tem teatro, tem coisas interessantes acontecendo na Baixada. Eu acredito que só falte um pouco mais de informação mesmo, né? De que ele entenda também que é importante para o ciclo econômico ele consumir. Porque a mesma roupa que ele compra, às vezes, no Rio de Janeiro, ele pode comprar no comércio local. Acho que é importante, e aí eu vou falar que é uma questão não só de política. As prefeituras tinham que fazer uma campanha muito grande. Estimular isso. E estimular esse comportamento, porque é uma questão também de estimular, é uma questão de propaganda institucional, né? De ficar na cidade, ficar no bairro, de apostar no seu comércio local. Agora, Vinícius, eu quero te perguntar, está lá no Avante, tá certo? Está mostrando, alertando todas essas questões que os candidatos do Avante podem, precisam e devem perseguir, que é a valorização do bairro, é a valorização da cidade. Todos nós moramos na cidade. Ninguém mora em estado nenhum, né? Todos nós moramos no município. Então, você que tem um perfil municipalista, que percorre o estado inteiro, você vê o partido em 70 deputados, em 70 cidades, das 92 cidades, é um percentual gigantesco. Poucos partidos têm organização em 70 cidades. Né? E essa luta de incentivar, de transformar, de mostrar às pessoas que precisam seguir nesse caminho. Você percebe nas palestras que faz, nas universidades, nos colégios, né, por onde você anda, por onde você é candidato, nas entrevistas que dá, pedindo para as pessoas valorizarem a sua cidade, para não acontecer o que você acabou de citar.
centenas, milhares de empresas fechando, comércio fechando, porque não tem o cliente, não tem o consumidor desprestigiando o comércio local. Por outro lado, o empresário precisa se atualizar, se modernizar, apresentar serviços e produtos compatíveis com a necessidade do cliente, que vê na cidade do Rio de Janeiro muitas coisas que poderiam ver aqui na nossa cidade e, infelizmente, por falta de olhar mais atento do empresário, ele não encontra. Eu tive um professor que dizia o seguinte: o cliente reclama com os pés. Se ele é mal atendido, ele sai andando e não volta nunca mais. Você concorda? Eu creio que a gente está falando de política, de partido. Acredito que seja fundamental os partidos não servirem apenas como um local onde você vai falar de chapa, de voto, de Zequinha, o Joãozinho, candidato a prefeito. Acredito que os partidos devam ser lugares onde esse fórum é adequado a entender, né, de que forma você pode desenvolver a sua cidade, até porque cada uma tem uma vocação diferente, né? A gente tem uma vocação em Japeri completamente diferente da discussão de São João de Meriti, por exemplo, né? Embora todas sejam afetadas pelo mesmo fenômeno aí, de que muita gente depende da economia do Rio, vive no Rio, lá e cá, trabalha fora, mas a gente tem de entender que certos comportamentos institucionais podem ser estimulados, né? Não só um sentimento de pertencimento da cidade, não só uma campanha no sentido do sujeito passar a acompanhar o que o legislativo da sua cidade faz, o que o prefeito faz, dele participar em fórum de internet, em página, né? Eu acho que ele tem que também passar a discutir a questão da economia. A questão da economia nunca está dissociada da questão política. Isso é muito importante falar. A discussão política não se pode fazer apenas a nível de voto e de candidatos. Ela tem que ser feita em cima de teses, de propostas. É isso que diferencia um político de maior ou outro de menor qualidade. Professor Vinícius Cordeiro, nosso programa infelizmente está chegando ao final. Você é o nosso convidado permanente aqui. Cada vez que você nos concede a honra de poder entrevistá-lo, eu aprendo, e tenho certeza você também aprende cada vez mais. Muitíssimo obrigado. Nossas câmeras estão inteiramente à sua disposição. Um abraço aqui aos nossos amigos da Baixada Fluminense. Muito bem. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até sexta.